Esboço geral de Deuteronômio. Primeiro, Introdução à obra, capítulo 1, versículos 1 ao 5. Segundo, Recapitulação histórica da peregrinação de Israel, capítulo 1, versículo 6 ao capítulo 4, versículo 43. A. O povo de Israel na região do Sinai, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 18. B. O povo de Israel em Cádiz Barneia, capítulo 1, versículos 19 ao 46. C. A jornada de Israel de Cádiz a Moabe, capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 29. D. O povo de Israel nas planícies de Moabe, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 43. Terceiro, repetição da Torá, lei, para Israel, parte legal, capítulo 4, versículo 44 ao capítulo 26, versículo 19. Item A. Mandamentos relacionados a Deus, capítulo 4, versículo 44 ao capítulo 12, versículo 32. A. Mandamento do amor de Deus, capítulo 6, versículos 1 ao 25. B. O mandamento para destruir os cananeus, capítulo 7, versículos 1 ao 26. C. O mandamento de relembrar os atos de Deus, capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 10, versículo 11. D. A convocação para assumir um compromisso, capítulo 10, versículo 12 ao capítulo 11, versículo 32. E. O mandamento referente ao santuário central, capítulo 12, versículos 1 ao 32. Item B. Ordenanças em relação aos falsos profetas, capítulo 13, versículos 1 ao 18. Item C. Ordenanças em relação à alimentação, capítulo 14, versículos 1 ao 21. Item D. Ordenanças em relação aos dízimos, capítulo 14, versículos 22 ao 29. Item E. Ordenanças em relação ao ano do Shabat, sábado, capítulo 15, versículos 1 ao 23. Item F. Ordenanças em relação às festas religiosas, capítulo 16, versículos 1 ao 17. Item G. Ordenanças em relação aos líderes do povo, capítulo 16, versículo 18 ao capítulo 18, versículo 22. Item H. Ordenanças referentes às relações humanas, capítulo 19, versículo 1 ao capítulo 26, versículo 19. Quarto, confirmação da aliança de Israel com Deus, capítulo 27, versículo 1 ao capítulo 30, versículo 20. Quinto, conclusão, capítulo 31, versículo 1 ao capítulo 34, versículo 12.